Muito boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast por aqui, sempre buscando saber com quem sabe mais do que a gente, que é o que eu sempre digo nos nossos inícios de episódio. Se a gente trouxer para um contexto atual o cenário de crédito rural no Brasil, para o produtor brasileiro, ele não vai estar muito distante do que nós vimos há alguns anos, ainda com gargalos que são semelhantes ao que víamos nos últimos anos, mas com mais soluções aparecendo. E, claro, há empresas, há iniciativas, há companhias que buscam trazer estas soluções para o produtor, que buscam mostrar para o produtor essas saídas, inclusive saídas, muitas delas que estão no Manual do Crédito Rural. Você já leu? Você conhece o Manual do Crédito Rural? Ele precisa ser o seu livro de cabeceira. E nesse momento nós estamos falando de um cenário onde nós temos um aumento das nossas taxas de juros, onde nós temos um cenário de crédito mais escasso, e tudo isso combinado deixa o produtor um pouco mais aflito. Mas, como eu falei, as soluções estão aí aparecendo para mostrar para o produtor que tem alternativas muito eficientes para ele avançar, né, com não só a aquisição ao crédito, mas também com a renegociação das suas dívidas, que isso também, de novo, está previsto no Manual do Crédito Rural e sempre pode ser ali uma ferramenta para ajudar o produtor a tomar um fôlego, principalmente depois de momentos de adversidades climáticas muito graves, como é o caso do produtor gaúcho nesse momento, que está sofrendo ainda com este cenário. Para a gente falar sobre isso, a gente vai trazer para a nossa conversa a Suprema Agro e, mais especificamente, o Kleber Rouglas de Mello, que é advogado especialista em agronegócio, para estar conosco, para a gente bater esse papo e levar essas soluções para o produtor. Kleber, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui no Notícias Agrícolas, né? É um prazer enorme estar aqui, né, apresentando aqui um pouco do nosso trabalho, passando informação, de extrema relevância ao nosso querido produtor rural. Muito obrigado. Kleber, você concorda com esse meu contexto inicial de que nós estamos num momento onde há uma certa fragilidade para o cenário de crédito rural no país? Nós tivemos aí algumas adversidades, algumas intempéries climáticas consideráveis que deixaram o produtor um pouco mais exposto. Ao mesmo tempo, nós temos taxas de juros crescendo, nós temos essa escassez de recursos. Como é que a gente olha atualmente para o cenário de crédito rural no país? Bom, Carla, concordo plenamente com os argumentos expostos, tá? Realmente é um ano desafiador para o produtor rural, né? Como foi os anos anteriores. Está muito coligado ali com o clima, né? Então, realmente o produtor rural, a empresa do produtor rural está exposto a céu aberto, então depende realmente muito do clima. E esses últimos anos a gente acaba acompanhando, né? Seja tanto no Brasil como mundialmente, né? Essas oscilações climáticas, muita chuva em alguns lugares, muita seca em outros pontos, né? E acaba isso impactando de forma, né, macro e micro, né? Microeconomia, na nossa microeconomia. Mas voltando ao assunto, são safras frustradas, recorrentes, juros, né? A gente acaba acompanhando aqui né, a inflação no Brasil, os juros cada vez maiores, né? E acaba realmente impactando no endividamento do nosso produtor. E também a questão da oscilação das commodities, né? A gente presenciou na época da pandemia que houve, né, um aumento significativo dos valores das commodities, né? E acabou que houve, por esses últimos anos, acabou reduzindo esses valores, né? Mas os preços dos insumos agrícolas, que tudo é baseado em dólar, acabou se mantendo, então, acabou se mantendo. E isso acaba impactando, né, ali na margem de lucro, né? Que já não é tão alta e aliado a essas frustrações de safra, essas condições climáticas que não deixam o produtor realmente tirar 100% ali mesmo da sua lavoura, da sua produção, acaba deixando a sua margem bem curta e os preços estão aí e se mantendo em alta, né? Então, realmente, isso tudo acaba dificultando no dia a dia do produtor rural. Quando realmente ele necessita ali de um crédito rural junto a um banco, uma cooperativa, acaba que esses juros já estão altos por conta, né, da inflação nossa, né? Então, esse juros, ele acaba impactando todo
em toda a cadeia do crédito, né? Então, quando o produtor precisa ali de um fomento, um subsídio da parte do, né, para fazer ali o seu plantio, enfim. Então, assim, nesse cenário, nesses cenários dos juros, acaba impactando, né? Os juros começam, esses juros altos acabam impactando, né, no endividamento do produtor, que já vem renegociando sua dívida há algum tempo, né? Nada é pontual. Geralmente essas renegociações já vêm de alguns anos por conta dessas frustrações de safra, né? E chega num ponto que a dívida fica impagável. E é isso que a gente acaba vendo na prática, né? O produtor vai indo, até um ponto que ele está sem saída e ele acaba ali buscando uma assessoria, né, especializada, né, para reestruturar seu débito junto aos bancos, né? Mas, claro, o Isso. correto. E isso é bastante importante porque nós sabemos, Kleber, que é muito difícil fazer agricultura num país de clima tropical. Não é a mesma coisa do que fazer agricultura em outros países, onde você tem ciclos mais bem delimitados das estações do ano, enfim. Então você tem uma incidência de pragas e doenças que é diferente, você tem o impacto do próprio clima em si, que é diferente. Então, o produtor ele tem que ter condições diferentes para passar por isso. É normal. E eu percebo que é uma preocupação da Suprema Agro. A gente está falando de 14 anos de atuação, certo, nesse setor, para ajudar o produtor rural a prorrogar e a renegociar as suas dívidas. Porque eu quero dizer isso de novo, quando a gente ouve, né, geralmente a gente tenta, viu, Kleber, aqui no Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas, furar essas bolhas de comunicação, né? E a gente vê que a sociedade urbana ainda acha que é muito fácil ser produtor rural e ter, né, essas características ou essas condições diferenciadas para prorrogar e renegociar suas dívidas. E reforço, isso está previsto no Manual do Crédito Rural. Então, eu queria entender exatamente como é que a Suprema, como é que vocês têm ajudado esses produtores rurais nesses 14 anos a fazerem esses processos ou de prorrogação ou de renegociação das suas dívidas. Bom, Carla, a Suprema Agro, ela atua realmente com base no Manual de Crédito Rural. Essa é a lei dos produtores, né? Então, é a nossa Bíblia, né? Então, a gente pega aquilo ali e auxilia junto às instituições financeiras, né? Aplicando realmente a lei em favor do produtor rural, tá? Como que a gente acaba iniciando isso, né? O produtor rural, como eu falei anteriormente, ele vem tentando resolver, ele vem tentando pagar e por motivos alheios, né? Acaba tendo problemas, né, com a sua atividade, e isso acaba impactando na falta do pagamento junto à instituição financeira. É nesse ponto que a gente acaba auxiliando, né, ali o produtor rural. A gente entende o endividamento desse produtor rural, entende o modo da dívida desse produtor rural, né? Faz, a gente também tem uma expertise de outros profissionais dentro do escritório, seja engenheiro agrônomo, né, para comprovar a frustração de safra. Então, que essa frustração de safra não é só desse momento, que ela veio de anos e com isso acaba impactando no fluxo de caixa, nesses pagamentos para as instituições financeiras, né? E também tem o engenheiro agrônomo, que é exatamente que faz esse laudo comprovando que a determinada região sofreu o impacto de seca, ou seja, por excesso de chuva, ou estiagem, enfim, né? Acaba comprovando, né, documentalmente que esse produtor acabou sofrendo esse impacto e teve um impacto na produção, e por conta desse impacto ele acabou não tendo uma renda que seria a normal para cumprir com as suas obrigações, tá? E esse é um dos requisitos. E o segundo requisito é a capacidade de pagamento, né? Que muitas vezes ela acaba sendo comprometida por conta exatamente pela frustração de safra, ou por conta de alguma falha ali realmente na venda do produto, alguma coisa aconteceu com o produto deu uma desvalorizada e acaba que não fechando a conta para esse produtor rural, tá? Então a gente entra nesse momento, acaba entendendo todo o endividamento do produtor rural, faz a análise detalhada de cada operação junto à instituição financeira, entendendo se aquele crédito que foi fornecido era o crédito correto, né? E aí a gente acaba solicitando a prorrogação administrativa, primeiramente administrativa junto à instituição financeira, comprovando através, né, documentalmente
a capacidade de pagamento que foi afetada, comprovando também documentalmente a frustração, algum problema que ocasionou ali a safra, seja também podemos falar dos pecuaristas, né? Então, na verdade, é toda a produção, toda a cadeia rural, tá? Acabei exemplificando aqui a parte de plantio, mas isso aí, esse manual de crédito real é aplicado em todas as atividades que estão relacionadas ao rural, né? Sim. Seja por, né, enfim, pecuária, plantação, enfim, todas. Claro. E é muito interessante quando você traz essa pauta, Kleber, dessa situação de o produtor acessou um crédito, mas ele poderia ter acessado um outro tipo, uma solução melhor e mais adequada para ele, para o modelo de gestão, para o tamanho que ele tem. Poucos produtores sabem disso na prática, né? Eles vão até a instituição financeira, e hoje nós temos muitas instituições financeiras aí que trabalham para oferecer soluções de crédito ao produtor rural. E muitas vezes ele precisaria desse respaldo para saber qual é a melhor solução de crédito que ele poderia acionar, que ele poderia acessar. Então, isso também acontece. A Suprema também faz isso. Ela ajuda o produtor a entender, por exemplo, a diferença entre um crédito rural e um crédito particular, porque nós sabemos que para o produtor rural as condições são diferentes, justamente. Como você falou, a nossa Bíblia é o Manual do Crédito Rural. Então, eu imagino que o produtor tenha também essas condições diferenciadas. Então, ele precisa saber que tem soluções personalizadas para ele que vão lhe atender de uma forma mais eficiente. Correto, cara. E isso realmente é o nosso diferencial, um dos nossos diferenciais aqui no nosso escritório. A identificação dessa desvirtuação dessas operações. Acaba que o produtor, ali sem o conhecimento, vai na agência, vai, né, no banco solicitar esse crédito e o gerente acaba dizendo que acabou esse recurso do lado relacionado ao rural, né? E acaba oferecendo um outro tipo de crédito, né? Um crédito que é superior a 1% ao mês, que é os 2% ao ano, que seria o limitador para o produtor rural, tá? E aí, nisso, acaba ficando cada vez pior o endividamento desse produtor, que ele acaba tendo um crédito particular privado, né? Com taxas superiores a 1%, até algumas vezes até 15, 20% ao ano, que aí nesse caso não fecharia a conta, tá, Caio? E na verdade é isso. A desvirtuação das operações é o que mais a gente vê hoje. E isso realmente isso aí que a gente acaba identificando, são as operações dos últimos 3, 4 anos aí dos produtores rurais. Isso, e no final das contas, quando a gente acaba atuando para esse produtor, a gente acaba fazendo a revalidação de todas as operações anteriores. E aí a gente acaba pegando, olha, o produtor pegou uma linha de crédito de 1 milhão, foi indo, com 4 anos ali, renegociando, tá alterando taxa, pagando, e no final das contas ali virou 4 milhões. E pagou, e mesmo assim ainda está em débito com o banco. Mas onde eu quero chegar com isso? Que realmente não é aplicado ao produtor rural essa prática de juros legais que é prevista, né, já na lei e é prevista também no Manual de Crédito Rural, tá? Então isso aí acaba sendo um aumentando toda a complexidade da cadeia, né, produtiva, do endividamento do produtor rural, que acaba, por muitas vezes, acabando que sem condições de fazer esse pagamento, né, tendo que se socorrer, muitas vezes, de via judicial, ou seja, tentando essa prorrogação de maneira Uhum. judicial, ou se defendendo de execuções bancárias, que é o que que muita gente se vê hoje aqui no nosso escritório. O banco executando esses produtores rurais porque realmente chegou num ponto que já não existe mais uma capacidade de pagamento por conta tudo do passado, tudo que veio acoplado, né? Aí isso eu estou falando não só de juros, mas venda casada, que está sendo bem falado também sobre Sim. seguros que são previstos nas cédulas, que muitas vezes nem são informados, venda de consórcios, para liberação de recursos, então tem muita manobra internamente ao banco ali para vender outros produtos ao produtor rural que muitas vezes nem é necessário e são vendidos justamente com a finalidade de liberar esse crédito para o produtor rural. Ele fica sem opção, ele precisa daquele custeio, aquele investimento e Sim. acaba tendo que comprar outros serviços que ele não estava com vontade de comprar. Felizmente é uma prática habitual junto aos nossos bancos no Brasil. E é difícil, né, Kleber? Porque o produtor,
ele tem tempo para, diferente de outros profissionais, ele tem um tempo ajustado para fazer cada uma das suas atividades. Então, o plantio tem o tempo correto, o manejo, os tratos culturais tem o tempo correto. Às vezes chove demais ou chove de menos, você precisa reajustar isso e aproveitar esse tempo, otimizar esse tempo. Então, muitas vezes o produtor ele acaba também acessando uma solução que não é a melhor para ele, mas que naquele momento é a que vai lhe entregar um resultado mais rápido, mas quando ele senta e volta a vaca fria, ele vai ver que não era a melhor solução para ele. Tem tempo para isso ser revertido, Kleber? Dá tempo de desfazer uma operação ou não? Ela tem que seguir, aí depois você vai adotar essas práticas como a prorrogação e a renegociação. Né, na verdade, né, a gente já entra no momento que o produtor ele já acabou vindo de negociações e renegociações. Tudo ainda dá tempo, né? O que que acontece? A gente pega uma cédula, que seja uma CPR, vou dar um exemplo, uma CPR, ou uma própria renegociação já feita, a gente, antes do vencimento da primeira parcela, ou das parcelas que estão para ser vencidas, a gente já entendeu que esse cliente não vai ter, esse produtor rural não terá condições de pagamento, de acordo com a sua capacidade de pagamento, né? Por conta de alguma frustração de safra, ou por conta de alguma frustração no seu negócio, né, da sua atividade rural. A gente entra naquele momento, olha, a gente já faz os laudos, como eu informei, a gente manda para o banco a nossa notificação de alongamento, sustentando o pedido, né, com base na realidade atual do produtor rural, e também pedindo a aplicação do manual de crédito rural, no ponto da relação de juros. Então, a gente acaba entendendo que aquela operação que foi renegociada sem a presença de uma consultoria, de um advogado especializado no agronegócio, a gente acaba pedindo adequação, né? Informando que tem uma desvirtuação nessa operação bancária, que ele é produtor rural e que essa taxa de juros não pode ser aplicada. E nisso a gente acaba, né, entre notificações, respostas junto ao banco, reuniões, né, a gente acaba ajustando, né, uma forma melhor para esse produto rural, tá? Com taxas menores, né, praticadas, que estão sendo praticadas naquela renegociação, né, e buscando ali o limitante, que é o previsto em lei, né, que é os 12% ao ano, Carla. E, Kleber, você sabe que sempre que a gente trata desse assunto aqui no Notícias Agrícolas, e como vimos tratando disso nos últimos anos, em praticamente todas as entrevistas que nós fizemos até hoje, os especialistas, tal qual você, são ali advogados que entendem justamente de crédito e tudo mais, eles sempre falam da importância de se documentar a situação na propriedade do produtor até que ele possa ter os laudos depois ali definidos e finalizados para fazer esses pedidos, né, ou de prorrogação ou de renegociação de dívida. Como é importante não mexer naquilo lá, fazer a documentação, né, documentar o estrago, documentar o problema, enfim, o que quer que seja, para fazer, né, esse processo a partir desse ponto. Então, a gente está falando de requisitos para solicitar ou a prorrogação ou a renegociação de dívidas. Como é que esse processo corre, Kleber? Como é que isso funciona na prática? Tá, vamos lá. Então, na prática, né, como você mesmo mencionou, Carla, realmente o produtor ele tem que estar documentado, né? Hoje a gente não pode entrar na agência e pedir a prorrogação verbalmente, dizendo que aconteceu, né, que aconteceu uma situação, né, alheia ali na propriedade e que ele não vai ter condição de pagamento. Hoje você tem que, né, realmente preencher os requisitos, que é o mínimo, né? A comprovação, né, da frustração de safra, o problema ali oriundo ali da atividade, né, do produtor rural, o que o incapacitou para fazer esse pagamento, tá? Então tem que ser documentado e assinado por um responsável técnico, tá? Que seja um engenheiro agrônomo, enfim, algo nesse sentido. E aliado a isso, você também tem que ter uma nova capacidade de pagamento. Então, quando o banco lhe forneceu aquele crédito, você tinha aquela capacidade de pagamento. E quando você teve aquele problema na sua atividade rural, né, que acabou impactando, né, na ausência de recurso, você também tem que comprovar. Então, é nisso. Então, a gente junta tanto o problema, a situação que impactou nesse não pagamento, né, ao banco, né, e também
a condição real atual de pagamento desse produtor rural. Então, a gente acaba pedindo, adequando de acordo com a situação atual. E aí, esse pedido, ele é feito de forma administrativa, né, primeiramente, é protocolado junto à agência, né, ao gerente e à agência do produtor, tá? Porque é ali que está a operação, que ali está todo o conhecimento dessa operação, tanto por parte do banco como parte do produtor, e começa, né, nesse ponto. É notificado o banco, é concedido um prazo de 30 dias para resposta para o escritório, ou seja, diretamente ao produtor, tá? Se irá ser prorrogado, se será adequado às taxas, como a gente também solicita, e enfim. E aí, a partir disso, vem essa resposta por parte do banco. É possível a prorrogação ou se não é possível a prorrogação. E a gente acaba se deparando, agora puxando um pouco de exemplo aqui do escritório, a gente acaba se deparando que os bancos eles não têm muita boa vontade em prorrogar, porque já acabam dizendo que esse crédito é privado, foi feito, não é crédito rural, e a gente acaba vendo que é uma situação totalmente desfavorável ao produtor, porque a pessoa é produtor rural, o negócio, a expertise, toda a operação é baseada, todo o fomento liberado foi para atividade rural, seja para plantio, colheita, investimento em maquinário, enfim, e aí você acaba vendo que esse recurso ele foi desvirtuado. Foi feito um crédito privado a curto prazo, que se aplicaria rapidamente ali ao produtor, né? Estancaria ali o problema dele financeiramente, e acaba que isso aí é um problema que se acaba se tornando crônico mais para frente, né? Ficando uma dívida com juros e com taxas com valores mais altos, né? E que acabam impactando toda ali na margem de lucro desse produtor. Mas voltando um pouco, a partir do momento que o banco se posiciona, prorrogamos ou não prorrogamos. E muitas vezes a partir disso tem reuniões, né? Então o escritório ele se direciona em todas as agências, conversa com os gerentes, buscando sempre ali o melhor para o produtor rural. E quando isso não acontece e não é aplicado realmente o manual de crédito rural, nesses casos, que pode acontecer, a gente tem que ajuizar uma ação, que a gente fala que é a ação mandamental, que é a prorrogação compulsória, né, com a ajuda do judiciário, exemplificando demonstrando todos os fatos que aconteceram, né, com a atividade desse produtor, o que gerou esse impacto na inadimplência, né, demonstrando novamente a nova capacidade de pagamento adequada a esse produtor, e demonstrando que o banco acabou não abrindo negociações, seja por via de prorrogação ou seja por via de renegociação. E aí vai para o judiciário decidir, Carla. Era isso que eu queria entender, se existia, Kleber, por parte dos bancos, das instituições financeiras, uma certa resistência em avançar com esses processos de prorrogação ou de renegociação, embora previstas no Manual do Crédito Rural, que você explicou muito bem, né? Geralmente vão tentar ali dar uma canseira no produtor, é sabido, nós sabemos como é que as coisas funcionam, mas eu imagino que toda essa nossa conversa, Kleber, ela nos leve à necessidade de falar sobre como o produtor rural, ele cada vez mais é um empresário rural. Então, ele precisa ter um modelo de gestão otimizado. E quase que safra a safra dá para otimizar, dá para afinar esse modelo de gestão. E parte deste modelo, ele compete à questão do acesso ao crédito. Então, estar capitalizado, conhecer as soluções e, principalmente, evitar o endividamento excessivo. Porque é também uma realidade, infelizmente, né? Existem alguns produtores que vão acessando crédito em cima de crédito, vão ter essa dificuldade, vão acabar, né, acumulando algumas dívidas que não seriam necessárias caso houvesse uma gestão. E, claro, tem outros casos que é natural, como a gente viu, por exemplo, vou usar de novo esse exemplo do produtor gaúcho que sofreu os últimos 3 anos antes das enchentes de maio de 2024, com secas, aí vieram as enchentes, foi uma tragédia. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma dificuldade de se acessar crédito para retomar a vida, o que é grave, o que é sério. E depois uma nova seca, tirando o potencial produtivo das suas lavouras. Então, justamente por isso que eu falo sobre esse modelo de gestão personalizada safra-safra. Isso ajuda, de fato, a evitar esse endividamento que vai se acumulando, Kleber?
Com certeza, Carla. Eu acho que isso aí faz parte de um aprimoramento do próprio produtor rural, que também vem, você pode verificar que vai trocando gerações por gerações, né? E essas novas gerações de produtores rurais estão cada vez mais alinhados com, né, com as tecnologias que hoje já são existentes, mas o planejamento, buscando a melhor eficiência, hoje tem que existir tem que existir para o produtor rural. Senão, realmente, ele vai ficar para trás. Ele só fazer o básico do que vinha fazendo os seus antepassados já não vai funcionar mais, tá? Então, esse endividamento, né, acaba se tornando excessivo por conta do passado, né? Nada é pontual, não é o de hoje, né? Então, a gente acaba realmente voltando também com exemplos nossa expertise, do nosso trabalho no escritório, acaba que a gente acaba identificando os mesmos problemas aos produtores rurais. Estão vindo de frustração de safra, problemas né, com a sua atividade rural, que acaba impactando nossa capacidade de pagamento e acaba que o banco vai lhe fazendo renegociações, vai jogando para frente com taxa de juros maiores, cada vez maiores, e no final das contas, né, o valor começa a ficar impagável, né? E aí acaba que é nesse momento que esse produtor acaba buscando uma assessoria especializada. Que o correto, o que seria correto seria já no início ter um acompanhamento. Então, que esse endividamento ele começa lá atrás e com essa nova, né, atualização aí de gerações, acaba que essas novas gerações buscam mais conhecimento, têm mais conhecimento também, né? Tá mais fácil, tá na palma da mão, né? É só realmente buscar e aplicar, né? Mas realmente esse problema ele é um problema mais crônico, né? Então, nada acontece hoje, nada aconteceu em 2024. Tudo isso aconteceu há alguns anos, algumas safras, algumas atividades dos anos anteriores, que teve algum tipo de problema e que acabou impactando para frente. Vou dar um exemplo, Carla. Um cliente de Mato Grosso do Sul, ali da região do oeste do Mato Grosso do Sul. Tem essa região de Amambai, faz quatro safras que estão sofrendo com estiagem. Então, esse aí é um produtor que está desanimado, né? Não vou falar o nome, mas ele está desanimado, ele quer parar porque já não teve tanto problema com a safra e se endividou de uma maneira que acaba sendo impagável. Quer parar e que quer entregar suas terras por conta disso. Então, a gente vê no nosso dia a dia aqui muitas situações parecidas. E é difícil mesmo, né, Kleber? Você pensar em abandonar o seu ofício, que é o que você sabe fazer de melhor, porque ou lá atrás você não teve uma assessoria adequada, ou porque eu achei muito interessante também essa parte da sua fala, onde você fala, não dá para fazer o que as gerações anteriores faziam. Hoje a gente vê que a sucessão familiar, ela é uma realidade mais presente nos campos do Brasil. Então, há alguns anos nós tínhamos um êxodo, né? Os jovens iam para fora do campo, queriam, né, abre aspas, estudar e ser alguém na vida, fecha aspas. Agora eles entendem que eles têm que estudar o dobro para estar eu costumo chamar de roça office, né? Eles precisam estudar o Uhum. dobro, porque aqui está a tecnologia, né? E a tecnologia é o presente, não é o futuro. Aqui está o maior PIB da economia do país, aqui estão as oportunidades, aqui está a necessidade de mão de obra qualificada. Então, ele tem que estar aqui. E ele querendo estar aqui, né? Querendo estar no agro, ele precisa ter essa noção financeira, ele precisa ter essa noção de gestão, do entendimento do crédito, do cenário do crédito no Brasil, da gente viver num país onde a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, pode chegar no próximo mês a 14,25%. Então, quer dizer, ele precisa olhar para tudo isso, fazer de fato como faziam os seus antecessores, não funciona. Ou ele vai ficar endividado e vai ter de abandonar a atividade, ou ele vai perder competitividade, o que também é grave. Então, é preciso estar sempre bem assessorado, montar um time de confiança, né, Kleber? Porque eu também Com falo muito certeza. sobre isso aqui para os nossos produtores. Poxa vida, vocês investem num bom agrônomo para definir as variedades, o tempo de plantio, quanto vão aplicar, né, de cada um dos seus insumos. Vocês têm bons colaboradores para fazer uma boa colheita, um bom plantio, bom manejo, mas na hora de ou de comercializar os seus produtos ou de fazer o acesso ao crédito rural de forma eficiente, vão sozinhos. Por quê? Tem que olhar, né,
e formar esse time de confiança. Tem que ter esses bons profissionais ao lado que estão ali debruçados nisso, porque ele já tem outras preocupações, né, Kleber? Então tem que olhar para empresas, por exemplo, como a Suprema Agro, para buscar essa espécie de assessoria, de consultoria. Isso é muito importante, né? É muito importante. Esse ponto aí é, como você mesmo disse, com essa atualização, com essas novas gerações, isso está acontecendo, tá, Carla? A gente está acompanhando, a gente tem alguns clientes, escritórios que são produtores que já vieram de gerações, né, vieram de sucessões, né, anteriores de produtores rurais, que estão mais ligados, né, tanto, né, em sua produção, tecnologia na área do agro, mas também estão buscando esse tipo de assessoria, porque realmente o que a gente sempre fala aqui para os nossos produtores rurais. Você tem que cuidar da sua atividade, você fazer o melhor lá e ali na parte burocrática, toda essa parte documental é com a Suprema Agro, tá? Então a gente acaba sendo o braço direito desse produtor rural. A gente é bem nichado, então a gente atende somente produtor rural. E a gente sabe do dia a dia, né? Sabe como lidar com esses produtores rurais, sabe das suas dificuldades do dia a dia, que isso é importante. Não adianta ser um advogado, ser uma consultoria que não sabe quando planta, quando o cliente colhe, quando o cliente paga, como é o funcionamento como você mesmo falou, dessa empresa a céu aberto. Então, realmente, a Suprema, a Suprema Agro, ela está ali para ser o braço forte desse produtor rural. Usando novamente exemplos aqui de clientes, nós temos clientes produtores com média de idade de 35 a 45 anos que contam com o nosso trabalho, né? Tem conhecimento, mas mesmo assim fecha trabalho com o nosso escritório de acompanhamento, não assina um documento do banco sem nossa validação, não que a gente é um impeditivo, mas a gente ali é um validador da operação, né? A gente busca saídas para esse cliente também, e realmente a gente é um consultor desse produtor no seu dia a dia ali, quando se trata de operações bancárias, Carla. Isso é muito bom. Kleber, para quem quiser saber mais sobre a Suprema, no Instagram, @SupremaAgro, Suprema Agro, certo? certo? E quais são os demais contatos para o produtor que está nos acompanhando e está numa situação como essa, está nessa sinuca de bico e precisa de ajuda? Ou está de olho já na próxima safra, quer fazer melhor e quer uma assessoria para entender como acessar as melhores soluções de crédito para ele, para não viver esse desespero do endividamento? Quais são as formas de contato da Suprema Agro? O principal contato, Carla, é nossas redes sociais, tá? Como você mesmo disse, a Suprema Agro, tanto no Instagram quanto no Facebook, tem nosso link de contato que cai diretamente no WhatsApp do nosso setor comercial, que vai prontamente estar atendendo esse produtor rural, buscando entender qual a sua dificuldade, em que estado você está também. E também pontuar, Carla, que a Suprema Agro atende todo o Brasil. Ela tem sede no Paraná, ela tem em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, base também em Sinop, no Mato Grosso, mas hoje com a otimização da internet, vídeos, a gente consegue atuar para esse produtor rural no Brasil inteiro, tá? Entendendo todas as dificuldades de cada região e sempre estando do lado do produtor rural. Melhor que isso, impossível. Kleber, quero muito te agradecer pela companhia, por dividir essas informações com a nossa audiência. Eu falo muito sobre o Conversa de Cerca promover uma comunicação educativa. Né? Então, a gente trazer soluções, trazer esses alertas para o produtor, e às vezes ele tá. E geralmente, para quem tá não só nesse olho do furacão, né, das dívidas ou da necessidade de crédito, enfim, mas quando você tá no foco do problema, né, ou no centro dele, às vezes a gente não consegue encontrar solução. Então, a gente precisa de ajuda, dar uns passos para trás, olhar o horizonte de forma um pouquinho mais ampla e ver que tem saída. Acho que isso é muito importante, acho que essa sua mensagem ficou bastante clara e evidente aqui para a nossa audiência, e por isso eu te agradeço também, meu amigo. Obrigada. Obrigado você, cara, você, sua equipe, aí aos telespectadores, os ouvintes aí da Notícia Agrícola, né? É muito importante a gente ter essas conversas, passar para o produtor um pouco do nosso trabalho, realmente que tem saída, né? E realmente ele precisa buscar uma assessoria especializada que entenda realmente do seu negócio e pode contar com a Suprema, né? A Suprema Agro está aqui, tá, para ajudar, para informar.
enfim, tudo que está relacionado ao agro está relacionado com a Suprema Agro. Coisa boa, obrigada, Kleber. Espero que juntos Obrigado. estejamos mais vezes continuando a tratar desses assuntos fundamentais para o produtor rural brasileiro. As portas do Notícias Agrícolas e do Conversa de Cerca estão sempre abertas para você, meu amigo. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, o cenário de crédito no Brasil ele é um cenário bastante delicado. Nós temos as últimas notícias, né, dos últimos meses, elas não têm sido fáceis. Nós sabemos que há muitos produtores que têm ainda enfrentado essa dificuldade no acesso ao crédito, os recursos do Plano Safra. Por mais que haja esse anúncio, o maior Plano Safra da história, é sabido que ele fica comprometido por questões fiscais, por questões do orçamento, enfim. Então, há muito que se entender. Por isso, tenha sempre à mão o Manual do Crédito Rural. Entenda onde você pode atuar, entenda como você pode resolver a sua situação, como você pode prorrogar e renegociar as suas dívidas. Isso vai te evitar essa bola de neve, esse endividamento excessivo que faz com que muitos produtores deixem as suas atividades. Tudo isso é fundamental. E o que a gente faz aqui no Notícias Agrícolas justamente é isso, trazer esses especialistas que sabem do que estão falando para dar essa orientação. Então, se faz sentido o que o Kleber disse para você, ouvindo aqui o nosso Conversa de Cerca, acione a Suprema Agro, busque entender como eles trabalham mais a fundo, quais seriam as soluções específicas para você. Eu vou repetir aqui o perfil deles no Instagram, @SupremaAgro, com 2 Os, tá? Então, @SupremaAgro. Ali tem o link também para que você acesse as demais informações. Eles têm base em Cascavel, no Paraná, mas atendem o Brasil inteiro. E ali tem uma série de insights também sobre essa condição do crédito, de dívidas, enfim. É importante saber, é importante conhecer a fundo aquilo que você está contratando, se vem com aqueles penduricalhos, se vai custar X, podia custar menos X, enfim. Precisa fuçar e entender o que você está contratando. É no crédito que começa uma nova safra. E dali, para começar bem, precisa estar bem entendido também, tal qual você entende do que você faz no campo e depois com a sua produção. Antes disso, é preciso também ter total conhecimento. A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca, mas te lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist só do Conversa de Cerca, e no nosso site, noticiasagricolas.com.br, também tem ali a playlist de todos os nossos podcasts originais, e o Conversa de Cerca tá ali para você ver e rever este e todos os outros episódios. Até a semana que vem.